Ok, chegou mais um aluno, mas essa aqui agora, gente, é a gravação de uma aula síncrona, tá? Da continuação do roteiro de estudos 3 de geometria euclidiana. Vou tocar a abertura e vou para a aula então, tá ok? Ok, estamos aqui então. A gente parou a aula passada bem nesse teorema 5 aqui, tá? A gente parou aqui, estava até faltando essa hipótese no antigo roteiro. Eu atualizei ele e já coloquei lá no sala de aula. Se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, então os seus ângulos alternos internos são congruentes. A gente já conhecia o outro lado dessa afirmação, ou seja, que se os ângulos alternos internos são congruentes, então as retas são paralelas, né? E esse foi o fim da aula passada, né? A gente conseguiu mostrar então que essa reta S' e essa S, né, elas são iguais pelo postulado da unicidade da reta paralela passando por R, tá? E aí a gente tem o teorema 6, né, que vai avançar as ideias que começaram a ser delineadas aqui no teorema 5, tá bom? Vou só dar um pause aqui que chegou mais uma figura, já volto já na gravação. Espera aí que eu tenho que dar o pause aqui. Então voltando, bora pro jogo. Seguinte então, o teorema 6 a gente vai estender um pouco essas ideias que foram tratadas no teorema 5, né? Tipo assim, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam pares de ângulos correspondentes congruentes, né? Porque os ângulos correspondentes, se você lembrar da aula passada, são os opostos pelo vértice dos alternos internos, né? Não são os, né? Mas quando ele é correspondente, ele é um OPV de um congruente, um OPV de um alterno interno, é isso que eu falei, era verdade, de um alterno interno. Sendo assim, é uma afirmação quase que imediata, né? Mas é bom fazer. Duas retas distintas paralelas a uma mesma reta são paralelas entre si, né? Esse aqui você nem precisa de muita coisa, né? Não, mas eu acho que para fazer ele você precisa realmente daquela jogada. Se você supor que essas retas são paralelas a uma mesma reta, mas se encontram, você vai conseguir chegar numa contradição. E a terceira afirmação é se uma reta é perpendicular a uma de duas retas paralelas, então ela é perpendicular a outra. Faltou até um ponto, aqui está faltando um monte de coisa. Se uma reta é perpendicular a uma de duas retas paralelas, então você tem duas retas paralelas e passa uma perpendicular. Então se ela é perpendicular a uma, ela vai ser perpendicular a outra, tá? Também aqui você pode ver ângulos correspondentes, ó. Esse cara é correspondente a esse. E aí você pode usar o A aqui, tá? Então dá para fazer, tá, até o exercício 2. Eu vou só deixar essa seta em preto, que é a seta que me indica para eu fazer uma correção, que faltou aqui um pontinho. E essa demonstração dessas afirmações ficam como exercício. E só agora a gente vai chegar naquele clássico teorema de que a soma das medidas dos ângulos de um triângulo é 180, que foi um teorema que uma aluna, eu acho que foi a Flávia Rafaela, invocou na aula passada para demonstrar alguma coisa, né? Mas é a partir de agora só que a gente vai poder invocar esse teorema, tá? É um teorema clássico, todo mundo que fez a escola talvez tenha sido exposto a ele, né? Então bora lá, vamos pegar um triângulo ABC, né? E pegar uma reta paralela ao lado BC, passando pelo vértice A, né? A figura diz que a gente está fazendo. Você tem o lado BC aqui, ó, né? Esse segmento mora numa reta, né? E a gente sabe que dado um ponto fora da reta existe uma única perpendicular que passa por ele, que é a R, ok?
E aí o que acontece? Você tem que esse ângulo B aqui, ó, é alterno interno com esse aqui. Você tem que esse ângulo C aqui, ó, é alterno interno com esse aqui. Né? Ou seja, como as retas são paralelas, esses caras são congruentes e esses caras são congruentes. Né? E aí você tem dois pares lineares aqui, ó, de forma que então a soma, né, pelo postulado do suplemento, a soma desses três ângulos vai dar exatamente 180. É o postulado do suplemento que fala isso. E aí a gente conclui o teorema desta forma. Tá? Ó, postulado da adição de ângulos e suplemento, a gente chega aqui, essa soma dá 180. E aí a gente vai delinear algumas consequências desse teorema. Né? O corolário é um teorema que é consequência de outro. Então a consequência do 180 ali em cima é o seguinte: seja dada uma correspondência entre dois triângulos. Né? Tipo, é como se fosse uma função entre vértice e vértice, lado a lado. Né? Se dois pares de ângulos correspondentes são congruentes, então o terceiro par de ângulos correspondentes, então o terceiro par é também de ângulos correspondentes congruentes. Né? O lance é o seguinte: se você faz uma correspondência, né, esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse, naturalmente você vai ter o terceiro lado fechado, porque você, com dois ângulos, determina o terceiro ângulo de um triângulo. Esse é um resultado bem clássico. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares, né? Porque eles vão ter que somar 90 para dar o 180 ali em cima. Também é um negócio que é tranquilo de demonstrar. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Também é um negócio que decorre quase que imediatamente do teorema acima. Então está ali, fica como exercício os argumentos que provam essas afirmações. Ok. Bora então para o segundo tópico desse roteiro, que são os quadriláteros. Né? Ok, bora lá. Então um quadrilátero, né, a definição dele é um polígono de quatro lados. Né? Lados opostos de um quadrilátero são dois de seus lados que não se interseccionam. Porque num polígono você tem lá uma coleção de pontos e segmentos, que são chamados os vértices, né, e os lados. Né? E você normalmente tem um lado encontrando o outro apenas em um vértice. Né? Então o quadrilátero é um polígono com quatro lados, né? E aí lados opostos são lados que não têm vértice em comum. Então esse lado é oposto a esse, e esse lado é oposto a esse, porque não compartilham vértice. Esses lados não são opostos, porque eles compartilham esse vértice aqui, por exemplo. Né? Então lados opostos, dois lados são consecutivos se tem vértice em comum. Então aqui, ó, ficando roxinho, esse lado aqui é consecutivo a esse, né? Esse lado é consecutivo a esse e por aí vai. A outra definição que está tudo aqui dentro, tudo é definição, tudo a gente está nomeando as coisas. Né? Uma diagonal é um segmento que une dois vértices não consecutivos. Então você tem nesse exemplo aqui, ó, desse quadrilátero, você tem essas duas diagonais, essa e essa. Deixa eu admitir alguém que chegou na aula. Você tem essa diagonal. Dentro desse quadrilátero aqui você tem essas duas diagonais. Né? E olha esse quadrilátero que é meio diferenciado. Né? Aqui é uma diagonal, tá? E aqui é uma outra diagonal passando por fora do polígono de quatro lados. Tá? Isso pode acontecer perfeitamente. A gente está sempre acostumado com diagonal passando dentro da figura, né? Mas aqui é um quadrilátero, tá? Mais um aluno chegando, então, tá? Aqui são algumas especificações, né? Se AB e CD são lados opostos, também são BC e AD, dá para ver até no desenho. Os lados AD e CD, ou AD e AB, são consecutivos, aqui ó, o A aparecendo nos dois aqui, tá vendo? E o D aparecendo aqui. Ó. AC e BD
são diagonais. Uma vez identificados quem são consecutivos, quem são opostos, você consegue dizer quem são as diagonais. Tá? E agora a gente vai fechar nossa discussão aqui, ó, num quadrilátero convexo. O que é um quadrilátero convexo? Um quadrilátero convexo vai ser um polígono de 4 lados, né? Onde sempre que eu pegar a reta suporte de um lado, o polígono mora inteiramente em uma componente convexa determinada por essa reta. Olha aqui, ó. Essa qualidade de ser convexo, por exemplo, exclui esse quadrilátero aqui, ó, do exemplo. Ó. Esse não é um quadrilátero convexo. Tá? Os demais ali, à esquerda deles são. Porque se você pegar aqui, ó, essa reta suporte aqui, ó, o teu quadrilátero fica um pedaço para um lado da reta, outro pedaço para o outro da reta. Né? Isso não ocorre com esse quadrilátero, nem com esse aqui. Qualquer reta suporte do lado dele vai deixar ele do mesmo lado da reta. Esse aqui já não. Então esse aqui é um quadrilátero não convexo. Tá? Quadrilátero convexo. Né? Nele, dois ângulos são opostos se não tem um lado em comum. Tá? Caso contrário, são chamados consecutivos. Então vamos olhar aqui os exemplos que a gente tem e dar uma olhada nos ângulos opostos. Né? Esse cara, não. Você não entra na discussão porque você não é convexo. Não queria ser preconceituoso, mas a gente só fala de ângulos opostos para polígonos convexos. Então, esse ângulo aqui não é oposto a esse, porque eles estão, né, tem um lado aqui em parceria. Então, só vai acontecer de ter ângulos opostos aqui, tá? E ângulos opostos aqui. Aqui também, esse ângulo é oposto a esse, tá? E esse ângulo é oposto a esse. E esses caras são consecutivos, tá vendo? Estão apoiados no mesmo lado. Então tá aí a definição dos ângulos consecutivos e ângulos opostos. E a discussão se restringe aos quadriláteros convexos. Então vamos definir algumas peças que já são conhecidas da gente, né? Algumas figuras que vivem no nosso imaginário. A primeira delas é o paralelogramo, né? Que vai ser um quadrilátero, então é um polígono de 4 lados, tá? Em que lados opostos são paralelos. Então, sempre que eu tiver um lado oposto a outro, né, eles estão em retas suportes que são paralelas. Então, isso é o que vem a ser um paralelogramo, tá? E a gente, como está numa discussão que trata com seriedade o raciocínio lógico-dedutivo, né, a gente não pode se deixar enganar por condições que a gente já conhece da nossa vivência com essas entidades geométricas, tá? Então, a rigor, se eu te falo que uma figura é um paralelogramo, tudo que você sabe sobre ela é que é um quadrilátero de lados opostos paralelos. Apenas isso. Né? Mais para frente a gente vai descobrir mais propriedades, mas até o momento a gente só sabe isso de um paralelogramo. Ok. E o Teorema 8, ele vai explorar mais propriedades de paralelogramos. Né? As afirmações são as seguintes. Em um paralelogramo vai valer o seguinte. Cada diagonal separa o paralelogramo em dois triângulos congruentes. Isso é, se ABCD é um paralelogramo, então triângulo ABC congruente a CDA. Tá? Isso tem que ser demonstrado. Tá? Baseado nessa definição de paralelogramo, né, você vai demonstrar isso aí. Tá? E a demonstração é por congruência tranquila. Né? Congruência tranquila. Dois lados opostos quaisquer em um paralelogramo são congruentes, dois ângulos opostos quaisquer em um paralelogramo são congruentes.
e dois ângulos consecutivos quaisquer em um paralelogramo são suplementares. Então você vai ter que explorar tudo isso num paralelogramo e obter essas afirmações, a veracidade delas, a partir de tudo que a gente já conhece, né? E principalmente usando semelhança de triângulos, às vezes também usando postulados de construção de ângulo, por aí vai. Consequência do teorema ali acima, né, do teorema 8, é que se R e S são retas paralelas e P e Q são pontos quaisquer em R, então as distâncias P, a distância de P e Q a S são iguais. Então o que você tem aí? Então você tem duas retas paralelas, sei lá, chamar essa de R e essa de S, né? Aí você tem dois pontos P e Q em R, só para a gente ilustrar o teorema. Então as distâncias de P e Q a S são iguais. Então essa distância e essa são iguais. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Eu não lembro de qual roteiro a gente definiu distância de ponto a reta. Né? Isso aqui tá, de certa forma, isso aqui está meio que faltando. Eu teria que definir o que é distância. E eu acho que eu lembro que eu tinha que ter colocado, eu não sei se faltou no roteiro. Ah, não faltou no roteiro não. Tá explicando aqui embaixo, ó, né? A definição de distância de ponto a uma reta é dada aqui embaixo. Eu senti falta, falei, cara, mas eu não tenho definição de distância de ponto até reta. Como é que eu vou fazer isso? Então, na verdade, essa definição tinha que vir antes, logicamente falando, né, para eu poder falar a distância de P e Q. Então, mas vamos dar uma olhada nessa definição. Depois tem que consertar isso, vou botar aqui um asterisco black. Ok. A gente vai definir a distância de um ponto P a uma reta R dada, né, que a gente vai denotar por D de PR, como sendo distância de P até R é zero se o P está em R. Então, a distância de um ponto da reta até ela mesma é zero. E 2B, distância de P até R é a distância de P até P', onde P' é o ponto de interseção da reta perpendicular a S, passando por P, né, se P não pertence a R. Então, se eu tenho aqui, não pode ser essa cor, azul. Então, se eu tenho aqui uma reta R e tenho um P ponto fora dela, qual é a distância? A distância é o seguinte, eu vou traçar a perpendicular passando por P, vai gerar um ponto P', a distância é essa aqui. Tá? Se o P estiver em R, a distância é zero. Se ele estiver fora, você traça a perpendicular, vai determinar um único ponto P' e você mede essa distância aqui pelo postulado da medição. Né? E a definição 7 é que a distância entre duas retas paralelas é a distância de qualquer ponto de uma delas à outra. Né? Então, se você tem duas retas paralelas, né, a distância do ponto dela é a mesma coisa que a distância de um ponto de R até S. Tá? Deixa eu autorizar alguém que está entrando aqui. Beleza. Vamos para o próximo teorema. Estabelecer condições para que um quadrilátero seja um paralelogramo. Então, a gente tem até agora o quê? A gente tem até agora que, se é um paralelogramo, né, então valem várias coisas, valem 4 afirmações. Tá? Agora, vamos ver que afirmações que caracterizam, né, que transformam um quadrilátero num paralelogramo. Então, o teorema 9 é esse aqui, ó. Dado um quadrilátero em que ambos os pares de lados opostos são congruentes, né, então, quando você tem pares opostos congruentes, esse quadrilátero é um paralelogramo.
Outra afirmação que determina um paralelogramo. Se dois lados de um quadrilátero são paralelos e congruentes, então o quadrilátero é um paralelogramo. Tá? Se as diagonais de um quadrilátero se bisseccionam, então o quadrilátero é um paralelogramo. Então você tem essas condições, né? Diagonais que se bisseccionam, lados paralelos e congruentes e pares de lados opostos congruentes vai estabelecer que o quadrilátero é um paralelogramo. Então, essa demonstração é o exercício 6. Teorema 10. O segmento com extremidades nos pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado e tem a metade de seu comprimento. Pô, esse é um teorema legal. Eu acho ele bem interessante. Então, se você pegar num triângulo, né, pegar os pontos médios desses segmentos aqui e traçar esse segmento, você vai ter uma condição de paralelismo. Vamos ver como que é feita essa demonstração. Então, vamos fixar um ABC, triângulo, D e E sendo pontos médios de AB e BC, respectivamente. Então, você tem aqui AB... Eita, peguei errado, né? AB aqui é AC. AC. Deixa eu botar aqui, ó. Então, sendo ponto médio de AB e AC, né, respectivamente. Ó. Então, o E está aqui, o E é o ponto médio do AC e o D é o ponto médio do AB. Ok. Vamos ver da onde que vem essa construção. Então, a gente quer mostrar que DE é paralelo a BC, né, e que a distância do DE, né, a distância de D até E, é metade de B até C. Tá? Então vamos pegar aqui F, o ponto da semirreta oposta a ED. Então você tem ED, então a semirreta oposta é para o lado de lá, né, de tal forma que esse F é determinado pela distância de EF é igual à distância de DE. Então você vai prolongar esse segmento aqui por mais um pedaço de mesma distância que DE. Tá? Pelo postulado lado, ângulo, lado, né, a gente tem que esse triângulo EFC, tá, ele é congruente ao EDA, né, lado, ângulo, lado. Você tem esse lado, não pode ser essa cor. Então você tem esse lado congruente a esse, você tem esse lado congruente a esse, e esses ângulos são opostos pelo vértice, então são congruentes, né? Então você de fato tem isto daqui, né? Portanto, o DAE, o ângulo DAE, esse aqui, vou colocar ele de laranjinha, esse ângulo aqui é congruente ao ângulo FCE, este daqui. Então, esses laranjinhas são congruentes. Tá? Pelo teorema 3, a gente já tem que AB é paralelo a CF. AB paralelo a CF, por causa que tem ângulos alternos internos congruentes. Tá? A hipótese que a gente tem que a distância de D até A, tá, é a distância de D até B, porque ele é um ponto médio. E da congruência dos triângulos EFC e EDA, a gente vai ter que a distância de D até A é a mesma distância de F até C. Então a gente vai ter, por exemplo, o rosinha aqui, ó, isso aqui, de F até C. Então a distância de B até D é igual à distância de F até C. Sim, né? Porque essa é a mesma coisa. Logo, BDFC
vai ser um paralelogramo, porque esse lado é congruente a esse, né? Não, esses são lados paralelos. Da onde que vem BD, F, C é um paralelogramo, porque distância. Tá, de D, ó, FC, DB, tudo bem. DA, da onde que veio esse aqui que eu estou intrigado aqui, ó. Tudo bem, esse lado é congruente a esse. Agora esse lado é congruente a esse aqui. É isso que ele está falando? Porque ele está falando que BDFC é um paralelogramo. Eu acho que vem do fato de você ter aqui ângulos opostos congruentes, é isso? Esse... acho que tem a ver com o ângulo, porque você tem... Qual é o paralelismo que eu consegui até agora? Eu consegui AB, CF. A gente conseguiu isso, né? E conseguiu essas congruências desse triângulo com esse, né? Então eu bem acho que a gente tem, então, deixa eu ver. Tá. Aí tem esse aqui consecutivo com esse, tá vendo? Esse aqui consecutivo com esse, e aí você consegue estabelecer as equivalências com ângulo. Então a gente consegue que esse é um paralelogramo por conta daquela proposição de caracterização. Você vai usar esse aqui, ó. Você vai usar aqui, qual dessas aqui? Você conseguiu essa congruência, né? Essa com essa. Se eu conseguisse essa aqui, né, já também estava bom, mas eu não sei se eu consigo... DFBC tem essa congruência? DFBC? Não. Então eu acho que vai ter que ser... O argumento vai ser com ângulos. Ambos são congruentes. Dois lados são paralelos e congruentes. É isso aqui, ó. É esse B aqui que é usado. Dois lados são paralelos e congruentes. É esse aqui, ó. Esses lados são paralelos, né, e congruentes. Então aqui é logo, eu vou até anotar, logo do teorema 9b. Então aqui do 9b, logo 9b, ele vai ser um paralelogramo. Ele sendo um paralelogramo, a conclusão é que DE é paralelo a BC. Até aí foi, bateu, né? E aí, usando o 8b, a gente vai ter que distância de DE é a distância de FC sobre 2. O que é o teorema 8b? Vamos lá no 8b. 8b. Dois lados opostos quaisquer em um paralelogramo são congruentes. Tá. Esse lado aqui é congruente a esse. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer um desenho melhorzinho. Aqui, ó. Esse lado aqui, ó, é congruente a esse. Agora, D é metade dele, por construção. Foi construído para ser metade desse lado, né? Então, o resultado segue. E aí, fechou. E agora a gente vai partir para o estudo de outro quadrilátero, que é o losango, né? O losango, na realidade, é um quadrilátero, mas é um caso particular de um paralelogramo. Então, ele tem as mesmas qualidades de um paralelogramo, porém com alguma coisa a mais, né? Então, a definição do 8 é um losango, é um paralelogramo, né, cujos lados são congruentes, tá? E aí B, um retângulo vai ser um paralelogramo cujos ângulos são retos. E um quadrado
é um retângulo cujos lados são congruentes. Então aqui você tem, digamos não, a verdade é essa, você tem paralelogramos especiais. O primeiro é o losango, o segundo é o retângulo e o terceiro é o quadrado, que é um retângulo ainda mais especial. Então a gente tem as imagens dessas figuras que são conhecidas por nós, né? Retângulo, losango e quadrado, tá? Pode acontecer, por exemplo, eu queria chamar a atenção do seguinte, repara nesse quadrado aqui, ó, tá? O que é um quadrado? É um retângulo, lados congruentes. Um losango é um paralelogramo cujos lados são congruentes. Então um quadrado é também um losango, porque ele é um paralelogramo e tem os 4 lados congruentes, né? Um losango é um paralelogramo cujos lados são congruentes. Então o quadrado é um caso particular de losango, tá? Agora, ó, um losango não necessariamente é um quadrado, porque para ser quadrado eu tenho que ter retângulo, tenho que ter ângulos retos, tá? Então tem essas brincadeiras aí, ó, só ser atento à definição. Teorema 11. Se um paralelogramo tem um ângulo reto, então ele tem 4 ângulos retos e esse paralelogramo na verdade é um retângulo. Então um paralelogramo que tem um ângulo reto, ele necessariamente vai fechar num retângulo, tá? Então todo paralelogramo que não é um retângulo não pode ter ângulo reto. Em um losango, as diagonais são perpendiculares e se bisseccionam, tá? Num paralelogramo elas já se bisseccionam, né? Já é uma das propriedades acima, né? Agora o perpendicular vai vir de outra condição. Se as diagonais de um quadrilátero se bisseccionam e são perpendiculares, então o quadrilátero é um losango. Então essa condição aqui, ó, né, você pode resumir e ficar com um quadrilátero é um losango sem somente ser, tá? Suas diagonais são perpendiculares e se bisseccionam, tá? Um lado é o B e o outro lado da afirmação é o C. Também fica como exercício essa demonstração. E antes de terminar esse roteiro, a gente precisa explorar esse teorema que é muito importante, um teorema fundamental da proporcionalidade, tá? Esse teorema tem uma aplicação muito importante quando a gente está trabalhando com construções tipo régua e compasso, porque esse teorema permite escrever frações em termos de segmentos, tá? Bora lá então. Definição 9. Se uma transversal intersecciona duas retas R e S, respectivamente, nos pontos A e B, então a gente vai dizer que R e S determinam o segmento AB sobre a transversal. Então eu tenho duas retas, aqui é R, S, e aí tem uma transversal aqui cortando, né? Então a gente diz que essa transversal determina o segmento AB, tá? Se uma transversal corta três retas, R e S, T, em A, B, C, né? E se esses segmentos são congruentes, né? Então a gente vai dizer que a transversal determina segmentos congruentes, né? Que as retas determinam segmentos congruentes sobre a transversal. Então tem essa situação aqui. Esse caso particular, quando a transversal corta de forma que esses dois segmentos são congruentes, então a gente diz que as retas determinam segmentos congruentes sobre a transversal. E vamos ver o teorema que vai governar essa condição. Se três retas paralelas determinam segmentos congruentes sobre uma transversal, então determinam segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal, tá? Então se você tem três retas paralelas, vamos lá para o desenho que já está feito, 1, 2, 3, né? E uma transversal determina segmentos congruentes, qualquer outra transversal vai determinar
segmentos congruentes. Esse que é o teorema. Então, determina os segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. Demonstração, né? Então, vai pegar uma transversal T intersecionando as retas A, B e C nos pontos A, B e C. Então, eu tenho três retas, A, B e C. E tem uma transversal original T aqui, ó, que vai cortar A, B, C. Né? E a gente tem que esse segmento é congruente a esse. Né? Então vamos pegar S, outra transversal, que pega essas retas em D e F. Então S está aqui, ó. Ah, está lá embaixo. Botei o nome aqui embaixo. Então tem a T. Tá. Primeira coisa, né? Vamos mostrar que o DE é congruente ao EF. Está aqui. E aí só que a gente tem que considerar em casos, né? Tem que considerar em casos, porque tem várias situações que pode ocorrer esse corte da T e esse corte da S. Tá? Primeiro caso que a gente vai trabalhar é quando S e T não são paralelas e o A é diferente de D, que nada impede, tá, dessa reta S ter sido traçada aqui, ó, em cima do A, tá vendo? Então é essa S e essa T. Então vamos pegar aqui, ó, uma construção auxiliar, seja S1, a reta paralela a S, ela é paralela a essa S, que passa por A. Então essa é a S1, aqui em cima. Tá? E que interseciona B em outros dois pontos, G e H, respectivamente. E vamos pegar S2, a reta paralela a S também, então é paralela a S1 também, né? Aqui é S2, que passa em B, aqui, ó. Tá? Que vai pegar a reta C no I. Aqui, ó. Então a gente vai ter formados os paralelogramos AG e D, então é A, G e D, paralelogramos, tá? Por conta do paralelismo, tá? E o paralelogramo BIFE, é o BIF, BIFE. Então tem esse roxinho e esse azul aqui em cima. Né? E disto a gente vai ter o seguinte também, a gente vai ter AGDE, vão ser congruentes por conta de serem paralelogramos, né? E você vai ter BI congruente a EF. Então você tem essas duas congruências aqui, né? do fato de serem paralelogramos, tá? E ainda você tem, né, essa aqui, ó, S paralela a S1 e S paralela a S2. Então você realmente tem essa distância aqui, ó, porque a distância, essa e essa vão ser iguais também. Então vai ser tudo congruente aqui, esses lados opostos congruentes. Então por lados opostos congruentes a gente tem essas duas situações. E pelo teorema ângulo lá do ângulo, né, a gente tem que ABG é congruente a BCI. Então vou pegar aqui o ABG congruente a BCI. Tá aqui, ó. Esse congruente a esse. Né? Pelo lado, ângulo, lado. Então esse aqui, tá vendo? Ó? AGDE. Cadê o ângulo? Ah, tá. Ângulos correspondentes aqui, ó. E esse com esse. Então pegou ala, pegou ABG, BCI, esses laranjinhas aqui. Porque o AB é igual a BC, AB, BC. Então fica lá e os ângulos você vai tomar ali os correspondentes, os alternos internos,
Essa igualdade é por hipótese. E você vai ter então o ângulo ABG. Então vou ter que apagar que ficou muito carregado aqui. Você vai ter o ângulo ABG congruente ao BCI, tá aqui, ó. Né? Dessa congruência aqui, ó. Dessa congruência. Você vai ter ABG, BCI, BAG congruente a CBI, tá ok. Ambos pelo teorema 6A. Teorema 6A, só para a gente recordar, vamos subir lá rapidinho para dar uma olhada nele. Teorema 6A. Aqui, ó. Duas retas distintas paralelas a uma mesma reta são paralelas entre si. Ah, não, esse é 6B. 6A é duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam pares de ângulos correspondentes congruentes. Ok. É isso. Bora lá naquela demonstração. Aqui. Então, sobrou que o AG é congruente ao BI. AG congruente ao BI. Aqui. Substituindo aqui nessa relação, a gente tem que o... Então, AG, BI ficou DE, EF. DE, EF. Então, DE, EF. Que era o que a gente queria provar. Né? Dada uma transversal, dada uma transversal T, né? Qualquer outra transversal S, né? Chegaria aqui cortando em pedaços congruentes. Mas assim, eu estou restrito ao caso que S e T são não paralelas e o A não é D. Né? Então a gente vai considerar o caso em que as transversais se interseccionam, né? Não são paralelas, então elas se interseccionam em um ponto A da reta A. Né? E aí a construção é parecida, vai pegar uma reta S1 que passa por B, paralela a S que intersecciona C em I, a figura 1 abaixo aqui, ó. E aí vai delinear a seguinte construção: o ABE vai ser congruente ao BCI pelo ala, e aí você vai poder concluir que o AE é BI, AE é congruente ao BI, e o BIF é um paralelogramo, né? O BIF é um paralelogramo, da onde que o BI é congruente ao EF. E aí você tem o AE congruente ao EF, AE congruente ao EF, e então o DE e aí fechou. No caso em que as transversais são paralelas, a gente vai estar na figura 2. E aí o resultado até é mais fácil. Né? E aí sai pela figura 2. E agora essa parte do roteiro é meramente uma apresentação de resultados. Né? Até aqui são resultados que a gente vai ver em exercícios. Né? Mais para baixo na lista de exercícios. Mas esses resultados aqui a gente só vai usar, não vai demonstrar nada do que está aqui, e eu nem coloquei a demonstração. Né? Só para fornecer para vocês quais são as consequências, né, desse teorema fundamental da proporcionalidade. Quer dizer, você tem o fundamental da proporcionalidade, que é esse aqui, esse teorema aqui. Então, esse teorema, ele tem uma demonstração carregada, mas ele é muito importante. Dele saem muitas consequências importantes. E agora eu vou delinear algumas dessas consequências, e a gente não vai explorar a demonstração das consequências, e sim ficar com as afirmações. Né?
Se 3 ou mais retas paralelas determinam segmentos congruentes em uma transversal, então determinam segmentos congruentes em quaisquer outra transversal. Essa é o corolário 3. Né? E aí essa ideia da divisão de um segmento em M partes congruentes, né? Que a gente vai ver um pouco de construção geométrica no último roteiro, no roteiro 5, né? É dada da seguinte forma. Né? Essa construção aqui, né, esse corolário 3 é muito importante nessa ideia de construções geométricas. A gente não vai fazer, né, esse teorema aqui, vai ficar só com o resultado e vai usar esse resultado lá no roteiro 5. Né, porque você tem várias retas, né, e aí você quer quebrar um segmento em M partes congruentes. Aí você vai ter essa ideia, né, que você conseguir pegar as retas paralelas e colocar elas equidistantes, na hora que você passa uma transversal, você vai cortar em segmentos congruentes, né, todinhos. Que está falando, tem os segmentos congruentes em uma transversal, determina os segmentos congruentes em qualquer outra transversal. Então, qualquer outra transversal que cortar aqui vai ter congruência, né, de segmentos. Ok. Outra aplicação é esse teorema 13 aqui. Ó. As medianas de um triângulo são concorrentes em um ponto que dista de cada vértice 2/3 da distância desse vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, esse teorema, ele tem como aplicação isso aqui. Ó. Você vai pegar as medianas de um triângulo. A mediana é o ponto médio ao vértice oposto. Aqui. É o ponto médio ao vértice oposto. É o ponto médio ao vértice oposto. Perdão, o ponto médio aqui é o vértice oposto. Então, o que vai acontecer com esse ponto? Esses segmentos vão se encontrar num único ponto. Tá aqui, ó. E ele fica a 2/3 da distância do vértice aqui, ó. Aqui, ó. Aqui fica 1/3 para cá, 2/3 para cá, tá? Ó, 1/3 e aqui 2/3 para qualquer lado, tá? E aí a gente pode definir o centroide, né, ou o baricentro. Aqui tem um erro de digitação. De um triângulo é esse ponto onde as medianas são concorrentes. O teorema 13 garante a existência desse ponto, tá? E esse ponto é chamado centroide ou baricentro. E aqui você tem um lema que é como se fosse um teorema, mas ele é auxiliar, né, para a demonstração desse cara aqui. Dados dois segmentos AB e CD, a gente tem que a distância de A até B sobre a distância de CD é n sobre m, onde n e m são números inteiros positivos, C, né, e somente C existia um segmento de comprimento C, tal que a distância de A até B é nc e distância de C até D é nc. Então isso aqui, ó, distância de A até B é n sobre distância de A até B sobre distância de C até D é n sobre m. C e somente C, a gente conseguiu um segmento de comprimento Czinho, de forma que AB é nc e CD é nc. O que você está querendo dizer é que isso aqui acontece, né, não pode ser com essa cor preta. Isso aqui acontece, né, se você conseguir dividir o AB, né, e o CD, né, através de uma medida comum C. Né. No AB cabem aqui AB, ó. No AB cabe uma quantidade de segmento C e no CD cabe também uma outra quantidade de segmento C. Então esse Czinho é como se fosse uma unidade de medida. Então isso aqui vai ser verdade se e somente se você conseguir uma medida de forma que você consegue uma quantidade inteira positiva
aqui e uma quantidade inteira positiva aqui. Então, se você tiver uma medida que é capaz de medir as duas, então você tem isso aqui sendo verdade, se você consegue uma unidade de medida capaz de medir as duas. E o teorema fundamental da proporcionalidade, ele vai falar isso aqui, ó, se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo corta os outros dois lados, então ela os divide na mesma razão. E a volta também vale. Então, se uma reta paralela, então você tem uma reta paralela a um dos lados de um triângulo, né, se ela cortar aqui, ó, né, vai deixar eles divididos na mesma razão. Vai cumprir essa condição aqui. E a recíproca é essa aqui, ó. Se uma reta corta dois lados de um triângulo dividindo na mesma razão, né, então ela é paralela ao terceiro lado. E o famoso teorema de Tales, tá ok? Que é esse aqui, ó. Se duas retas são transversais a um conjunto de retas paralelas, então a razão entre os comprimentos de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os comprimentos dos segmentos correspondentes da outra, né? É um teorema muito importante, o teorema de Tales, tem aplicações na geometria básica diversas, né? A gente só está colocando aqui, né, ele para ilustrar, né, até onde você vai. Repara que ele não é, a demonstração dele não é nem exercício e nem é feita aqui. É só para a gente trazer esses resultados, para a gente ver para onde vai a geometria a partir, né, dessa ideia da proporcionalidade. Tá bom? E com isso você tem muita ferramenta, principalmente para o que virá a ser o nosso roteiro 5. Tá? E você tem efeitos até em algumas situações de triângulo que são muito importantes. Tá? Então essa parte é uma parte mais de cultura matemática, né? Não é tanto, vamos dizer assim, algo que vai ser cobrado. Né? Tá ok? Eu acho que é isso. Cadê aqui o pessoal? Peraí. Tem uma pergunta aqui que foi feita há muito tempo atrás, há 15 minutos atrás ou mais até. Não seria o B? Agora nem sei mais. Agora não sei nem mais. Que você está falando, José Ricardo? Eu consertei? Foi aquele que eu consertei, né? Tinha um negócio que eu consertei. Já foi, já foi bom. Vou dar uma pausa na gravação e ver se ficou alguma dúvida pendurada aí para trás. Bom, foi isso, a gente terminou o nosso roteiro, esclareci uma dúvida que já estava até esclarecido, né? E então, obrigado pela paciência aí do pessoal que estava no ao vivo e também pela paciência do pessoal que assistiu aí a gravação. Boa noite, bom fim de semana, que hoje é uma sexta, e até mais. Ixi, fiz uma bobagem aqui, mas já vou acertar. Aqui, acertei.